Fala galera, eu sou o Tomás. E eu sou Pedro Morandi E você está no Nó Tático. Bom, falta menos de um ano para a Copa do Mundo começar, mas com isso a seleção ainda tem muito trabalho pela frente. Pouquíssimas posições já estão definidas, ainda tem muitos jogadores que são incógnitas, pouquíssimos jogadores a gente realmente sabe que vão ser convocados, e é justamente por isso que a gente veio fazer esse vídeo. Bom, a gente vai passar aqui posição por posição para dizer quem que a gente acha que já está garantido na próxima Copa e quem ainda tem que ser testado e precisa ser levado ainda para saber se merece uma vaga ou não. Bora pro vídeo. Vamos começar com a posição de goleiro, que a gente praticamente já tem um titular garantido. Bom, acho que não tem muita discussão aqui, né? Você pode não gostar do Alisson, especialmente com a camisa da seleção brasileira, mas ele tá garantido na próxima Copa e a gente acha que é o único, né? Só uma lesão tira o Alisson da Copa. Além disso, a gente acha que o Bento é provável e o Hugo Souza. O Bento porque já vem sendo convocado há bastante tempo e o Hugo Souza por dois motivos. Porque o Ancelotti já elogiou bastante ele numa entrevista e também por uma característica que o Hugo tem que falta muito no Alisson. Que é a pegada de pênalti, né? O Hugo ele é um grande defensor de pênalti, melhor do que o Bento, melhor do que o Alisson. Às vezes pode fazer diferença numa Copa do Mundo, então eu acho que é uma característica que é bem legal de ter no elenco, né? Principalmente porque o Alisson não é que é um goleiro que... Não é porque o Hugo é pegador de pênalti, é porque o Alisson é um goleiro que não pega pênalti mesmo. O Alisson é um goleiro que se tá numa disputa você sabe que a chance dele pegar pênalti é baixíssima. Então, às vezes, é melhor ter um goleiro pegador de... Eu nem sou tão fã do goleiro pegador de pênalti, mas o Alisson é praticamente uma garantia de que não vai pegar pênalti, então eu sou a favor de convocar o Hugo, sim. Numa dessa a gente viu aí o que aconteceu com o Emiliano Martinez, né? O cara garantiu uma Copa do Mundo pra Argentina, tudo bem, o Hugo não seria o goleiro titular, mas às vezes ele vai ali numa disputa e Até porque o terceiro goleiro geralmente não é um cara muito requisitado, né? Você não precisa dele muito em jogo. E já vimos isso dar certo também na Holanda em 2014, que entra um goleiro para pegar só para pegar pênalti, o time passa, e daí quando o goleiro fica puto, né, o gol titular, e daí quando o goleiro que não pega pênalti não entra, no caso o goleiro que pega pênalti não entra, eles vão lá e são eliminados. Bom, então a gente colocou, as nossas categorias vão ser garantidos e prováveis, como a gente já falou, disputa a vaga e vale o teste, né? Então vale o teste ser convocado pra gente saber ainda. No disputa a vaga e vale o teste dos goleiros, a gente colocou os dois mesmos, porque são dois caras que ainda não foram testados, mas que valem o teste e que eles também disputam. A gente acha que tem potencial para disputar, que são o Léo Jardim e o Gabriel Brazão. Cara, então assim, eles são dois jogadores que estão no Brasileirão, né? Mas se não fossem eles, os times deles estariam bem piores na tabela. Se você olha aí, talvez a gente tá gravando hoje o vídeo, o Vasco até tá melhorzinho do que o Santos e tal, mas de repente você olha só a tabela do Brasileiro e fala, pô, mas é o goleiro de baixo da tabela, mas é que assim, se não fosse por eles, acho que os dois times estariam bem piores. O Santos estaria no rebaixamento facilmente se não fosse o Brazão. Eu acho que o Brazão é um baita goleiro, um baita achado, que tem muito potencial assim. Eu acho que nessa Copa talvez ele não seja convocado, apesar de que eu acho que ele tem mais chance que o Léo Jardim, mas na próxima Copa eu acho muito difícil ele não ser convocado, assim, em 2026 no caso, porque é um goleiro, ok, não é tão jovem, mas ainda tem que se provar mais em alto nível, mas eu acho que o Léo Brazão é um cara muito bom, e eu acho ele melhor que o Bento. Eu acho o Bento um goleiro meio fraco. Eu acho um goleiro ok. Eu acho que o único motivo pelo qual a gente colocou na lista de prováveis é porque ele já vem sendo convocado várias vezes, há bastante tempo, então a gente acha que o Bento tem essa vaga. Sim, ele parece ser um goleiro um pouco mais fixo, né, nessa seleção. Vamos partir para os laterais, então? Para os laterais. Bom, vamos falar dos garantidos primeiro. A gente não colocou nenhum lateral garantido, até porque se você olhar aí para a lateral direita e esquerda, você não vê ninguém se destacando muito, que esteja sendo convocado muitas vezes. E também não tem ninguém que tenha nível alto, esteja jogando em altíssimo nível do futebol mundial. Sim, exatamente. Então, assim, nos maiores times do mundo não tem nenhum lateral brasileiro. Já foi esse o tempo que a gente tinha pelo menos um lateral sempre em altíssimo nível, tinha Marcelo, tinha Felipe Luiz, Dani Alves. Atualmente eu não vejo nenhum lateral garantido. Eu acho que qualquer um pode perder a vaga se começar a ir mal nas convocações do Ancelotti. Então, só mais um detalhezinho aqui, a gente colocou nos garantidos, né? Eles são jogadores que obviamente só vão estar garantidos se não se lesionarem, mas se o cara tiver em plenas condições de jogo, a nossa ideia é que os garantidos são garantidos na Copa, né? Bom, vamos partir para os laterais prováveis. Aqui a gente colocou laterais direitos e esquerdos num bolo só, né? Então, o único lateral provável que a gente colocou assim, tipo, provavelmente ele vai. É o Wesley, que tá agora na Roma, que ele se destacou um pouquinho mais, né, do que os outros laterais, então eu acho que ele tá um pouco mais na frente na corrida. E eu acho que ele eu não sou tão fã do Wesley, mas eu acho que ele tá na posição mais deficitária da seleção inteira, e isso também coloca ele bem na frente. Além disso, a gente só tem vários laterais disputando posição que podem ou não ser convocados.
Depois disso, a gente colocou que o Douglas Santos disputa a vaga. Eu particularmente gosto dele e eu acho que a boa performance dele na última convocatória fez ele se destacar. Eu acho que coloca ele numa boa posição. A gente só Mas não faltam colocou- convocações, eu acho. Porque falta ele. Se ele tiver mais 2 boas performances, por exemplo, nessa data FIFA, daí eu acho que ele já sobe pro prováveis. Exatamente, a gente só não colocou ele nos prováveis porque ele tem uma convocação e um jogo, né? Mas o jogo que ele fez foi muito bom, de fato. Outro que disputa a vaga, a gente colocou também o Alexandre, lateral da Juventus, porque ex-lateral da Lateral Juventus. Flamengo agora. Flamengo agora, passou muito tempo na Juve, né? Por isso que só... Cara, ele é um lateral consistente e tal, mas acho que ele não... A gente não pode passar mais rapidinho aqui por ele, né? Tá mais velho já, né? Já tá mais velho e tal. Ele teria sido convocado na última convocação, mas ele acabou lesionando, então foi cortado, né? Outro lateral que disputa é o Carlos Augusto, lateral esquerdo também, que tá na Inter de Milão. Esse cara defensivo. Sim, então, acho que esse é um pouquinho mais pra trás na corrida agora, né? Uhum. Porque a Inter de... como ano passado a Inter de Milão tava melhor, ele tava mais consistente. Agora com a queda da Inter de Milão, não sei. Eu acho que é mais difícil ele ser convocado, mas também é uma possibilidade. E o último aqui que disputa a vaga, a gente colocou o Wanderson também, que ele é um bom lateral. Cumpriu ali a sua função na última data FIFA, então eu acho que é um cara que ele disputa a vaga ali, ele vai continuar sendo convocado provavelmente, e aí se ele for bem, acho que ele tem uma vaga na Copa do Mundo. E a gente ainda colocou alguns nomes que a gente acha que vale o teste, vale ser convocado. O primeiro deles é o Ian Couto, que eu acho Ele é um lateral ok. normal, eu acho normal. Ele é normal, mas assim, como a gente não tem grandes nomes pra posição, eu acho que a gente tem que testar os que tem, porque eles estão mais ou menos no mesmo nível. E até porque, às vezes, você mesmo não tendo nenhum lateral genial, às vezes você tem um cara que se dá bem com a camisa da seleção. Por exemplo, eu já vou dar um spoiler aqui, o Luiz Henrique, que eu acho que não é um Sim. cara que é muito fenomenal, mas na seleção Tá bem. o cara se dá muito bem, o cara não sente o peso, às vezes acontece com o Ian Couto e a gente já tem um lateral pra Copa. Sim. Outro que a gente colocou aqui é um lateral do Brasileirão, é o lateral Kaique, do Cruzeiro. Esse cara tá jogando muito bem tudo bem, logicamente o funcionamento do Cruzeiro é muito bom, mas o Kaique, ele tá jogando muita bola, então eu acho que é um cara que vale o teste, de repente, ele é um cara jovem, de seleção de base e tal. Então, quem sabe ali, às vezes o cara entra e não sai mais, acontece às vezes, né? E agora a gente vai falar de zagueiros, que é uma das posições aqui com mais garantias, eu acho. Sim, os zagueiros eu acho que não é um grande problema pra seleção hoje em dia, né? Os garantidos são Marquinhos e Gabriel Magalhães, acho que eles dispensam um pouco comentários, né? Pô, é a dupla titular. Sim. E Marquinhos, destaque, liderança do PSG, que foi o melhor time do mundo na temporada passada. E o Gabriel Magalhães já vem sendo os melhores dos zagueiros do mundo há algum tempo. Como provável, a gente colocou o Alexandro, que tá no Lille ainda, né? Porque ele é um cara que o Ancelotti vem convocou nas primeiras 2 convocações dele, né? Provavelmente e vai. correspondeu quando foi convocado, né? Sim, e ele é um cara canhoto, zagueiro canhoto rápido e tal, então assim, são características que, por mais que o Gabriel Magalhães também tenha, é uma característica que normalmente falta, né? Nos times aí afora. E Então, agora a gente tem uma lista daqui dos que disputam vaga, que são vários bons laterais. zagueiros, né? Laterais não, zagueiros, mas são vários bons zagueiros que, de novo, são todos zagueiros que estão na elite, que são o Militão, o Bremer e o Murilo. Eles também estão no Vale o Teste porque eles não foram testados pelo Ancelotti ainda, então a gente acha que eles deveriam ser testados. Cara, o Militão ele tá voltando muito bem de lesão no Real Madrid e tal. Uhum. É que tem a questão da lesão, né? Sim, então, isso é uma questão preocupante, mas eu acho que na seleção especialmente é muito importante que você faça mais de uma posição, né? O Militão ele é muito bom zagueiro, já quebrou de lateral e já quebrou também uma ou outra vez de volante, então assim, às vezes numa emergência e tal, essas coisas são necessárias. O Bremer, ele é um bom zagueiro também, zagueiro forte e tal, ele joga bem na Juventus. A gente acha que ele corre mais por fora mesmo, Sim. não porque ele é ruim, mas porque a disputa tá bem forte. E o outro é o Murilo. Colocou o Murilo. A gente acha também que ele não deve muito ir para essas convocações, porque ele também é um zagueiro canhoto, zagueiro rápido. Então ele tem as características próximas do que o Brasil já tem. Já tem uma concorrência forte e quando ele foi convocado, não foi muito bem. Eu acho que sim, foi injustiçado porque colocaram ele numa fogueira muito grande. Que é contra o jogo da Argentina, né? É no jogo contra a Argentina. Mas ainda assim, querendo ou não, isso queima um pouco ali a relação com a torcida e diminui a chance de ser convocado. Mas a gente acha que eventualmente, quando ele começar a ser convocado, ele vai se manter ali porque ele é um zagueiro para esse nível, né? Sim, e vale o teste também, pelo menos mais uma vez, eu acho. Bom, vamos partir para os meias agora, né? Quem tá garantido, a gente colocou só 2 também. Casemiro e Bruno Guimarães, que são 2 caras que o Ancelotti tá gostando muito e que, se não se lesionarem, provavelmente vão ser até titulares e tal.
nessa Copa do Mundo, então acho que não sei se tem muito a fugir disso. E a né? questão da concorrência também. São os meias que a gente tem jogando. Jogadores de meio campo que a gente tem jogando em mais alto nível atualmente. Nos prováveis, a gente colocou o Andrei Santos, que tá no Chelsea. Ele tá jogando bem no Chelsea quando entra. E ele entrou com a camisa da seleção. Nos jogos que ele entrou agora, ele também foi bem. Então ele é um cara que provavelmente vai se manter aí nesse nível e deve ir pra Copa do Mundo. Ele é um jogador útil, faz primeiro e segundo volante, então é importante ter esse tipo de jogador, né? E aquilo que você falou, importante ter um jogador que faz mais de uma função. Uma quantidade limitada, assim, de nomes. E o outro que a gente falou que é provável também é o Paquetá. Na verdade, o Paquetá, se ele tiver um nível bom, ele já está praticamente garantido por causa da falta de concorrência. A gente só colocou ele no provável porque, como ele tá voltando do negócio do escândalo de apostas, está voltando a jogar, a gente não sabe muito bem como ele vai voltar em relação à performance. Mas eu acho que ele fez bons jogos já. Quando ele fez a seleção, fez um jogo decente e pela falta de concorrência, eu colocaria o Paquetá como quase garantido, a gente só coloca ele aqui no provável porque, né, como tá Porque voltando... ele tá voltando agora, né? Como tá voltando, é difícil de saber como vai ser. Bom, na categoria de disputa vaga, a gente começou com o volante Ederson, da Atalanta. Ele tinha sido convocado, mas ele, em algum momento, acho que é na primeira convocação, só que ele acaba se lesionando, e aí ele não vai para essa segunda também. Então, assim, ele é um cara que provavelmente vai ser convocado ainda antes dessa Copa para ser testado. E eu acho que ele é um cara que provavelmente vai... ele tem bastante... Ele é um bom jogador, né? Tem nível para essa seleção. Então eu acho que ele é um cara que eventualmente vai chegar ali e vai se manter também. E por último, no disputa posição, a gente colocou o Andreas Pereira, do Palmeiras, que a gente acha que vem jogando bem, né? A nível brasileiro ele vem jogando muito bem, fez bons jogos no início. E já foi convocado também, mas jogou pouco. Eu acho que ele... Mas dando mais minutos para eles, eu acho que ele disputa a posição sim. Também porque ele tá numa posição, de novo, pouco concorrida. E também porque eu acho que ele vem jogando bem. Eu acho que ele é um jogador que vale a pena ser testado mais. Bom, a gente colocou aqui alguns jogadores no Vale Teste. O primeiro deles é o volante João Gomes, que está no Wolverhampton. É o último colocado da Premier League, tudo bem, mas ele é um cara que começou... ele já foi testado com a camisa da seleção, não foi mal. Então eu acho que o teste eu acho que é válido, né? Além disso, a gente colocou o Coutinho no Vale Teste. De novo, agora com o Vasco do Diniz, está jogando bem, agora que o Vasco está um pouco melhor, como a gente já falou. E é um cara que já tem experiência com a seleção, já vestiu a camisa, já jogou bem, fazendo dupla lá com o Neymar nas últimas Copas. Já foi um ótimo jogador. Claro, agora tá mais velho, mas ainda assim a gente acha que vale o teste, né? Pra ver se recupera um pouco. Sim, às vezes ele chega ali, coloca com a camisa da seleção, ele praticamente sempre foi bem, então acho que testar não custa nada, né? São 26 nomes pra convocar nas convocações, então pelo menos para um amistoso, eu acho que vale a pena, sim. O próximo que a gente colocou aqui também é o volante André. A gente colocou os meias, eles estão um pouquinho bagunçados, né? Primeiro, segundo, terceiro volante, mas acho que vocês sabem mais ou menos, tem pelo menos uma boa ideia de quem é o quê. O André, ele é mais primeiro, né? E, assim, não é exatamente uma posição que falte, mas também não é uma posição que tem ninguém muito garantido, né? Tem o Casemiro, mas ele tem espaço também, porque ele é um cara... Ele é um volante moderno, né? Digamos assim. Ele sai bem pro jogo, ele quebra passe, ele corta passe. Então, assim, é um cara que eu gostaria de ver testado nessa seleção, porque eu acho que ele é um bom jogador. E aqui um outro teste que a gente gostaria de ver é o Matheus Pereira, que vem recuperando a boa forma do Cruzeiro. Eu acho que ele é um belo jogador, um cara, um meia bom. De novo, a gente sugeriu muitos testes de meia aqui, a gente falou vários meias diferentes, porque é uma posição que falta, é uma posição que a gente ainda não tem muita definição. E eu acho que o Matheus Pereira, pelo que vem jogando no Brasil, já foi o melhor jogador do Brasileirão, já mostrou muito potencial. Eu acho que ele é um cara que vale o teste. Bom, eu concordo. E aí, agora a gente vai pro último nome, como meia. Vou tocar um pouco nessa ferida aqui, né? Menino Neymar. Cara, a gente colocou que vale o teste, ele não foi testado. E tem vários motivos pra isso, né? Porque vale o teste. Ele é muito criticado, mas assim, ele é um cara que sempre que vestiu a camisa da seleção, ele sempre vestiu a camisa bem. Ele é o maior artilheiro da nossa história, da nossa seleção. Então, cara, ele tecnicamente é muito bom, só que ele fisicamente peca muito, né? Isso todo mundo já sabe, isso é chovendo molhado. Cara, se ele tivesse fisicamente bem, eu levaria pra Copa do Mundo, porque é muito melhor você ter o Neymar do que um jogador qualquer
no banco, por exemplo, mesmo que seja banco, Sim. pela liderança também. Quando o Neymar tá em campo, você tira a pressão de outros jogadores em volta, porque a bomba vai cair um pouco nas costas dele e ele tem costa larga pra tomar E ele é um cara que, bombas. quando teve a pressão nas costas, já mostrou que consegue sim resolver. E assim, outra coisa, eu acho que a presença do Neymar, ok, mas fisicamente ele não tá bem. Ok, não necessariamente convoca como titular, mas só de convocar como reserva, você ter algum. Talvez, ele não consegue jogar os 90 minutos. Mas um reserva que você vai ter garantia de 30, 45 minutos de muito bom De muito futebol, bom nível. eu acho que vale a pena sim testar o Neymar pra ver se ele tá apto pra mais uma Copa. Até porque se o Neymar estiver jogando bem, é só lucro pra seleção. Exatamente. Então, assim, acho que a gente levaria o Neymar se ele tivesse fisicamente apto, porque ele. Bom, o Neymar é o Neymar, né? Não precisa falar aqui, ninguém vai duvidar da qualidade técnica que o Neymar tem. Vamos partir pros atacantes, então, né? Que agora acho que é uma posição que a gente também tem muitos nomes, né? Sim. Em primeiro lugar, vamos começar com as garantias. Começar com as garantias. A gente acha que o Rafinha é garantia, o Vini Júnior é garantia e o João Pedro é garantia. O João Pedro do Chelsea. O João Pedro ele começou muito bem, né? Uhum. A temporada no Chelsea também, ele já fez o Super Mundial muito bom. Já tinha sido convocado quando estava no Brighton também. Sim. Então, assim, eu acho que ele é um cara que se ele se mantiver nesse nível, que provavelmente vai acontecer, no nível de titular de Chelsea e tal, ele é um cara que deve ficar nessa seleção, ele também não fez um jogo ruim contra o Chile. Então, assim, eu acho que A centroavança não tem muita concorrência, né? não tem muita concorrência também. Quer Ele dizer, é um- nomes tem, mas Sim. não tem um cara que Em você alto fala... nível, assim, exatamente. um time nível altíssimo global, jogando ali a Champions League, o João Pedro é o único. E eu acho que o Rafinha e o Vini Júnior dispensam apresentações. Sim. Bom, vamos partir para os prováveis então, né? O primeiro provável é o Estevão. Ele não é titular do Chelsea, mas deve ganhar minutos nessa temporada também, como já tá ganhando, já começou bem, né? Também. Na seleção foi bem. Na quando foi seleção foi testado. bem quando foi testado. Então, assim, ele é um cara. A gente só não colocou garantia, porque como ele tá no Chelsea, temporada de adaptação, às vezes ele pode acabar perdendo titularidade, acabar com uma lesão, às vezes ele perde muitos minutos e aí demora a pegar ritmo. Então, é um cara que ele uma não posição é. concorrida. Sim, no Chelsea especialmente. No Chelsea e na seleção são posições muito disputadas. Então é possível que ele acabe não sendo uma garantia, por isso a gente colocou nos prováveis, porque tem muitas variáveis que podem acontecer com o jogo dele ainda essa temporada. E o outro provável que a gente colocou foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, a gente colocou como provável simplesmente porque todas as vezes que ele foi convocado para a seleção, ele mostrou bom nível. Ele foi um cara que assim não demonstrou sentir peso, ele demonstrou ser capaz de fazer a mesma coisa que ele fazia no Botafogo contra as seleções. Às vezes até mais. Sim, na verdade, um bom ponto. Isso é algo que é muito forte, é algo que pesa muito, né? No caso, pro Luiz Henrique, não pesa, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê muitos jogadores que jogam muito bem no clube. Pô, querendo ou não, o Vini Júnior nunca foi capaz de corresponder a mesma coisa do Real Madrid, o que ele correspondeu na seleção. Então eu acho que isso é um ponto muito forte. Agora, o problema que a gente não coloca o Luiz Henrique como garantia é porque ele tá no Zenit. E se for uma convocação ruim dele, Exatamente. porque ele tá se garantindo pelas performances nas últimas convocações. Agora, se ele perder uma convocação, não tem como ele se destacar no clube o suficiente para ser convocado. Pra mim é muito difícil, no caso. É, muito improvável. Até porque a gente não colocou nem o Gerson aqui, né? Que foi pra Rússia e tal, e assim, meio que sumiu do mapa. É que assim, ele até é convocado uma vez depois que vai pro Zenit, Sim, só que você vai mal, acabou. exatamente. Porque o Zenit não tem vitrine. Então é por isso que o Luiz Henrique ele tá aqui como provável. E se seleção é fase, o Luiz Henrique parece que ele tá sempre em boa fase quando joga pela seleção, né? Então, eu acho que ele é provável e até eu levaria ele pra Copa muito provavelmente se ele manter esse nível, né? Se ele mantiver esse nível. Bom, vamos pra quem disputa a vaga então. Começar primeiro com o Martinelli, né? O Martinelli ele tem uma situação meio complicada, porque ele no Arsenal ele não é titular absoluto, né? Ele chegou agora o Ibereste Eze, que tá jogando bem. Joga no meio, joga na ponta. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Então, assim, o Martinelli já não é mais titular absoluto. Ele fez um jogo comum, eu vou dizer, contra o Chile. Então, assim, ele é um cara que ele disputa a vaga. A gente não colocou ele como provável, porque ele tem muitas variáveis. Ele pode ter uma temporada ruim no Arsenal, e aí, como a ponta é uma posição muito disputada, é bem possível que ele acabe com uma temporada ruim não chegando na Copa do Mundo, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o Martinelli tá em fase tá em baixa, né? Mas eu acho que se ele recuperar o futebol que ele já mostrou praticar no Arsenal naqueles anos melhores, quando o Arsenal estava em boa fase, ali no topo da Premier League, eu acho que o Arsenal
eu acho que o Martinelli tem total condição de ser convocado. Ele é um jogador que eu acho que vai depender muito do que ele mostrar em campo. Porque eu sei que ele pode mostrar um futebol de nível de seleção, um nível mais alto, mas ele não está mostrando isso agora, eu acho. Então, por isso que eu acho que ele tem que voltar a jogar o que ele jogou se ele quiser essa vaga. Bom, o próximo é o Matheus Cunha. Ele também tá aqui por causa do clube dele, né? O clube, ele tá no Manchester United, e assim, ele é um cara que tá no disputa a vaga porque o United é um clube muito inconstante, então às vezes você não sabe, ele começou legal, jogando legal pelo United, mas não, cara, assim, ele ainda não engrenou muito, mas como todo time do United, essa temporada e há muitas temporadas que já não engrena, né? Então assim, ele é um cara que, pelo clube que ele tá, talvez por não jogar tão bem, por não conseguir fazer atuações de tão bom nível, possa perder essa vaga na seleção, mas ele é um cara muito polivalente, né? Ele faz as três Sim. ali da frente, faz a meia também. E como a gente já falou nesse vídeo, já bateu nessa tecla, esse tipo de jogador é muito importante para as seleções, né? O próximo é um cara que a gente já acha que deveria sair do Real Madrid, mas O Rodrigo. é o Rodrigo. O Rodrigo, ele tá tentando disputar a posição com o Vinícius Júnior, né, na ponta esquerda do Real Madrid, e ele nunca vai ganhar. É uma tarefa difícil. É uma tarefa muito difícil, cara. Eu acho que, tudo bem, por mais que o Vinícius Júnior não esteja fazendo grandíssimos jogos pelo Real Madrid... É que eu acho que o Vini Júnior está sendo colocado numa posição que prejudica muito o futebol que ele joga. No Real Madrid, né? E é um futebol que o Rodrigo se sente mais confortável fazendo, mas ainda assim é o Vinícius Júnior. Sim, exatamente. Então, assim, ele é um cara que ele é reserva no Real Madrid. Ele é um cara que muitas vezes nem sai do banco nos jogos. Então, ele é um cara que, tipo assim, pelo menos ele é conhecido no Ancelotti, trabalharam juntos por muito tempo, mas eu não sei se ele é um cara que, ele com certeza não tem uma vaga garantida, também não sei se é provável. Que o Rodrigo, assim, talvez se ele tivesse em outro time, a gente colocasse ele no provável, porque eu acho que ele joga bastante bola. Mas pelo que ele tá fazendo no Real Madrid, tá sendo banco, tá disputando vaga com o Vinícius Júnior, que é uma tarefa dificílima, eu acho que daí ele fica um pouco mais abaixo nessa lista aqui. Cara, e ele é outro que joga em muitas posições, né? Uhum. Vamos partir pro Vale Teste. É o centroavante Yuri Alberto. Você pode até zoar, brincar e tal, mas assim, ele é um atacante que tá voltando de lesão agora. E ele é um cara que ele já se mostrou ser muito bom atacante, né? Centroavante de atacar espaço e de botar a bola pro fundo da rede mesmo, porque foi artilheiro do Brasil em 2024. E assim, o problema é que eu acho que ele é um cara muito bem consistente, né? Ele é um cara de fases. Ele tem fases que ele tá muito artilheiro, e às vezes ele tem fases que você vai ver e ele tá parando naquelas compilações de gols perdidos. Sim. Então assim, por isso que a gente colocou que ele é um cara que vale o teste. Às vezes, com essa segunda... A gente colocou o João Pedro como garantido, então essa segunda vaga, ela ainda tá bem aberta, então por que não testar pelo menos o Yuri Alberto, né? Bom, outro que vale o teste é o atacante Pedro, do Flamengo. Também é outro cara que voltou de lesão muito bem e depois do esporro do Felipe Luiz parece que deslanchou, né? Sim, agora tá numa fase muito goleadora. E sempre, na verdade, o Pedro parece que é um cara que ele está sempre quase em fase goleadora, é um cara que faz sempre muito gol. A característica dele, eu acho que é uma característica assim, que ele é um cara que não tem tanto essa característica do Alberto de infiltrar espaço. São atacantes de características diferentes, né? É uma característica que eu prefiro a característica do Yuri Alberto para a seleção, também característica, mas eu acho que jogador, o Pedro é mais jogador. Eu concordo. E o Pedro, assim, ele é um cara que também, né, com a camisa da seleção, ele também não teve grandes testes ali. Você vai lembrar do infeliz jogo contra a Croácia, mas, assim, ele erra de fato o passe, mas pelo menos ele faz o pênalti dele, né? Então, assim, ele é um cara que eu acho que ele precisa ter, ao menos, testado com o Ancelotti. O próximo aqui é um que já trabalhou com o Ancelotti também, você já deve ter pensado nele, que é o atacante Endrick, né? Ele é um cara que, testado, no mínimo, ele tem que ser. Por mais que ele não tenha tido muitos minutos nesse começo de temporada pelo Real Madrid, ele é um cara que ele precisa e ele consegue ter esse protagonismo na seleção. Ele já jogou bem contra a Espanha, contra a Inglaterra, fez bons jogos. Ele veste a camisa ali, parece que ele vira outro jogador do que no Real Madrid. Então, ele assim, não é um jovem muito promissor. Eu diria que ele é um jovem promissor, né? Ainda tem espaço de crescimento até a Copa. Eu acho que ainda que é um cara que vale a pena ser testado, sim. Sim, ele precisa ser testado, exatamente. E o Ancelotti já conhece ele, né? Então, pelo menos, acho que isso é um valor a mais. Isso é um valor a mais, depende, porque eu acho que o Ancelotti não gostava muito dele no Real Madrid. Não gostasse muito. Mas pelo menos sabe que, assim, pelo que a gente sabe, pelo menos, ele é um cara que trabalha bastante, que tá ali nos treinos e tal, não enrola muito, enfim. Então, eu acho que isso, pelo menos, é um valor legal pro jogador ter, né?
O próximo aqui é o excelente ponta Savinho. Assim, ele esbarra naquele negócio que a gente falou, né? Ele tem muita concorrência nas pontas dessa seleção brasileira. Uhum. E eu acho que ele ficou um pouco mais longe, né, depois dessa última data FIFA, das convocações, porque os caras que entraram na posição dele, que são a ponta direita, entraram muito bem, o Luiz Henrique e o Estevão. Então, assim, tudo bem, ele joga nas duas pontas, mas a primeira é a direita, e ele é um cara, só que ele é um cara de muito drible, de muito ele é muito incisivo, ataca muito bem o espaço. Então, eu acho que eu sou muito fã do Savinho e eu acho que ele merece, no mínimo, um teste nessa seleção. Sim, eu acho que outra coisa que foi um pouco ele é que a queda do City de performance, né? Porque antes os jogadores do City eles estavam muito bem, muito Sim. assim cotados, era uma vitrine de primeiríssima prateleira. Agora com o City como está em uma fase um pouco pior, eu acho que isso também deu uma piorada na situação do Savinho. O próximo que a gente colocou que vale o teste é o Igor Jesus, que está chegando na Europa agora. Ele está com uma ótima, honestamente, ele vem muito bem no Nottingham Forest, vem fazendo gols, né? Sim. E é um cara que, assim, quando foi testado na seleção, fez boas partidas. Fez 2 jogos. Os jogadores do Botafogo estão saindo bem Tão para a bem seleção. cotados Estão aqui, bem né? cotados aqui. Ele acabou de ir para a Europa e já está se provando num time que, porra, pode não ser primeira prateleira, mas o Nottingham Forest é um time que, querendo ou não, desde o ano passado, está mostrando um ótimo futebol na Liga Inglesa. E, querendo ou não, ele está numa posição de centroavante, que é uma posição que não tem tanta concorrência para essa segunda vaga. Bem, outro cara que a gente acha que disputa a vaga é o Richarlison, e a gente colocou o Richarlison muito por causa do Ancelotti, que já trabalhou com o Ancelotti, que o Ancelotti já mostrou gostar bastante do Richarlison. E ele é um cara que começou bem também essa temporada, né? Sim, né? Teve um começo interessante pelo Tottenham. Então acho que ele é mais um desses que disputa a vaga. Bom, e o último dos últimos da nossa lista, se todo bom time começa com um bom goleiro e com um bom centroavante, a gente vai terminar nossa lista com um bom centroavante, Marcos Leonardo. Cara, ele é um cara muito bom, ele fez um super mundial muito bom, foi artilheiro da competição por um bom tempo. E ele tá aqui no Vale o Teste porque vale um teste com o Marcos Leonardo, eu tenho convicção disso, porque ele é um cara muito bom. Pra mim ele tinha potencial pra estar na Europa, ele só tá na Arábia por causa de dinheiro. Porque o dinheiro muitas vezes fala mais alto, né? E eu vi muita gente comentando que ele foi chutado do Al Hilal. A verdade é que ele não foi chutado por performance. Se você olhar, ele vem jogando muito bem na Liga Árabe. Sim. Que não é a melhor das ligas, mas não é uma liga de se rir, é uma liga que tem jogadores bons. E ele foi chutado mais porque, querendo ou não, ele não tem tanta mídia, que é uma coisa que esses clubes árabes querem bastante. Tem todo aquele assunto do sport washing, que eu acho que não cabe aqui, mas a performance dele ainda assim foi bem boa na Arábia, e eu acho que ele vale um teste, porque querendo ou não, é um cara que ainda é bem jovem, é promissor, e pra mim tinha potencial de estar na Europa, né, se não tivesse na Arábia, e talvez agora que ele tá saindo, talvez a gente veja ele lá. É possível, eu acho que ele é um cara que vai ter muito destaque ainda nessa, se não nessa seleção, pelo menos no futebol europeu como um todo. Ele no Benfica foi bem também, no Santos ele foi bom jogador, ele é bom jogador, foi bom jogador. Então assim, ele é um cara muito bom de fato e é um cara que vale o teste nessa seleção porque, como a gente bateu nessa tecla bastante durante essa categoria, os atacantes ainda é uma seara que está muito aberta. Então, ele é um cara que pelo menos testado tem que ser, né? Tananana.